com a ajuda aqui de Domício, com o incentivo maior de Marcos Ludovici, para que nós possamos levar ao público ouvinte, né, tanto quanto aos telespectadores, porque também nós vamos estar aqui mostrando nossa carinha, né, pelas câmeras da RWP. Então, nós vamos estar levando para você tudo de bom, amigo, tudo de bom. Essa emissora foi feita, criada, idealizada e formatada para que vocês possam serem bem informados. Rádio RWP, aqui, Fernando Góes, relembrando o passado. Maravilha, maravilha. Então vocês, né, fiquem aí na expectativa, porque logo mais em breve, né, Fernando Góes vai estar dando continuidade àquele programa policial, né, Fernando, que o senhor apresentava lá na Rádio Jornal, né, com várias... inclusive tinha repórter de rua, né? Inclusive sim, Sandoval também fez parte aí, né, dessa jornada. Sandoval é uma cria nossa, né? Nós trabalhávamos com o Ronda 540 na Rádio Jornal AM, emissora em que eu respeito por demais, tenho carinho, tenho amor por ela. E nós tínhamos os nossos repórteres de rua e tinha também a participação de vários outros repórteres lá da emissora, né? Como Heron Ribeiro, Roberto Silva, nosso querido Ivanzinho Tavares, que era nosso operador, né? Amado, Luciano Tavares. Não vamos nos ater aqui aos nomes não, porque a gente termina faltando o nome de alguém e causando um certo ciúmezinho. Então, um abraço a todos que fazem a Rádio Jornal AM em 540, com boas lembranças. Eu quero aqui mandar um meu abraço também ao meu guru, né, o Bareta. Eu iniciei no rádio lá no meando de 90 com o nosso querido Chicão, da Paradinha do Chicão, na Rádio Atalaia, que foi como repórter comunitário. Logo depois fui incentivado, por isso que eu chamo de meu guru, por Bareta, e comecei a fazer participações com Bareta e comecei a trabalhar com Bareta nos estúdios, de forma que quando Bareta foi para a televisão, eu assumi o programa Ronda 540 e por ali desenrolei por alguns anos, né? Aqui fica um abraço a todos os nossos ouvintes lá do programa Ronda 540, Doralice, amada Doralice e tantos outros ouvintes aí que nos acompanharam e que, Domício, eu não esperei e eu não esperava que aquele programa tinha tanta audiência. E eu só vim perceber isso no dia que eu fui me despedir, cara. Foi difícil. Foi isso daí eu fiz em uma terça-feira, eu tomei essa decisão de deixar a Rádio Jornal em uma terça-feira, já anunciei precipitadamente e disse que só iria até a sexta-feira daquela época. E esses 3 outros dias, quarta, quinta e sexta, não conseguimos apresentar o programa não, amigo. Porque o pau comeu, o pessoal ligaram, não pode acabar o programa, aquela coisa assim. E teve um ouvinte, eu esqueço o nome dele, que ele chegou a dizer que a partir dali não ouviria mais rádio, iria quebrar o radinho dele, né? Mas temos muitas boas lembranças, nosso querido Adilson, né? Adilson, ele é o andarilho das funerárias. Ele terminava comprando um jogo de pilha a cada 2 dias, tu acredita? Eita, então era 24 horas no ar, então, na Rádio Jornal. Jogo de pilha, você conhece ele, né? Sim, sei. Ele comprava, pode perguntar, e ele sabe tudo sobre o programa, até hoje ele sabe, quem conhece a Deus sabe que é um ser deficiente, né? Ele tem uma deficiência mental, mas é um cara que é inteligente. E até hoje, se você conversar com ele e perguntar sobre a Rádio Jornal AM, o programa Ronda 540, Fernando Góes, ele fala tudo. Então, o rádio tem um poder de mudar. Isso. O rádio tem um poder de transformar, tá? Fala-se muito em televisão, mas é como os grandes apresentadores dizem, né? Tudo pode acabar, mas o rádio nunca vai acabar.
nunca vai acabar. Eu creio. É uma coisa assim impressionante. Eu tenho várias histórias aí de rádio, né? Eu, por ser um homem destemido, eu terminava por fazer algumas críticas, né, à área do candomblé. E uma vez uma senhora me ligou para mim lá na emissora e pediu para falar comigo fora do ar. E ela me disse com essas palavras: Fernando, meu filho, eu gosto tanto de você. Eu amo tanto o seu programa, mas eu fico triste quando você fala no candomblé, tal, que eu sou uma mulher de candomblé, tal. Ô, rapaz, dali por diante, Domício, eu acabei com aquela história. Sim, sim. Aquele machismo, Sim, né? sim. Porque a gente, às vezes, faz as coisas e não pensa direito, que no outro lado tem pessoas de todos os níveis, de todas as religiões, que gostam de nós. Exatamente. Então Fernando, não adianta. Como foi naquela época, se fosse hoje, talvez alguém ia entrar com processo, né, com Fernando Góes, né, por intolerância religiosa. Mas processo eu não tenho medo, não. Tenho medo, não. Pode lascar, pode botar pra dentro, moço. Eita, então hoje está um pouco mais, né, a gente tem que ter cuidado, cautela, né, nas falas, isso. Eu tenho a cautela, Domício, por respeito, sim, né? Aquela senhorinha, ela terminou me fazendo respeitar aquela religião. Mas eu não criticava, não era a questão da religião. Eu criticava dizendo que eu não tinha medo, não respeitava, não tinha medo de que nada viesse a acontecer. Daqueles rituais, né? As coisas materiais que sim. dizem que acontecem. Então, era isso que eu queria falar, certo? Sim. Agora, quanto a processo, eu estou preocupado com o processo, amigo. Fernando, tem saudades, né, de quando estava lá na Rádio Jornal 540 na época, hoje é 91.3. Olha, a saudade é um sentimento natural do ser humano, tá? E você acostuma-se com tudo e com todos. Sim. E quando você acostuma-se, se você afasta-se, você tem saudade. Isso é fato. Quer um exemplo? Eu sou um tomador de café de primeira classe. Eu amo café. Eu tive uma indigestão semana passada e resolvi passar um dia sem tomar café. Estou com saudade do café. Para você ver que a saudade é um fenômeno que acompanha o ser humano. A saudade é aquela... Hoje eu ouvia um vídeo e nesse vídeo o cara cantava uma música a dizer o seguinte. É Marquinho, né? Isso. Bota ele aí no ar, bota ele no ar. Acaba de enviar um áudio aqui. Boa tarde, meu grande amigo Fernando, grande empresário, grande radialista, grande jornalista. Quando é que seu programa policial vai entrar no ar? Aqui é Marco do Vice, mandando aquele abraço para você, meu amigo Fernando. Jesus te ama. Marquinho, meu filho, é recíproco. Grande rádio Piaf. Marquinho, é recíproco esse carinho, né? Esse respeito que nós temos um pelo outro. E como eu lhe disse, você tem a obrigação de ser o meu primeiro entrevistado aqui. Né? Porque você é o formador, você é o idealizador. Você foi quem me cobrou isso aqui uma vida inteira. Né? E tudo isso aqui tem um nome, Marcos Ludovice, tá? E Jesus também te ama, pode ter certeza. Né? Não só Jesus te ama, como ele faz. Jesus faz com que muitos de nós possamos te amar também. Tá bom, Marquinho? Um abraço, meu irmão. Já que nós estamos falando de Marcos Ludovice, Fernando, eu creio que o senhor conhece muito mais pessoas, né, que conhecem ele. O senhor já ouviu alguém falar mal de Marcos Ludovice? Olha, eu acho, Domício, que é impossível você agradar a humanidade. Tá? Alguém, por qualquer motivo que seja, tem que falar. Eu mesmo nunca vi. Nem eu. Eu conheço Marcos Ludovice muito antes do que ele imagina que eu conheço. Eu conheci Marcos Ludovice quando ele tinha a imobiliária ali na Augusto Mainá, certo? E ele criou um loteamento ali em São Cristóvão, em uma mata desgraçada, que não sei como é que ele entrou ali, né?
se eu não me engano, era Jardim Primavera, o loteamento. E eu comprei um terreno lá, que até hoje eu não sei onde porra tá esse terreno. O bicho era tão bom que eu não sei onde dá o terreno. Né? Mas eu, como sempre, fui um sonhador. E se fosse lá onde fosse, eu queria comprar, eu queria ter. E comprei lá, Marcos. Dali por diante, isso daí eu deveria ter naquela época, aí em média de 14, 15, 16 anos. Era jovem. Isso quer dizer, Marcos, que não tem menos de 40 anos que eu lhe conheço. E essa pergunta de Domício, né, é uma pergunta de fácil resposta, porque eu, particularmente, eu não tenho conhecimento de ninguém neste mundo que tenha qualquer tipo de mácula sua. Qualquer tipo. Mas eu também acho impossível que não haja, viu, Marcos? Eu acho impossível que não haja. Isso porque se não houver, as coisas não estão sendo certas. Isso, porque Jesus... Se não estiver, meu amigo, tem coisa errada aí neste mundo. Isso, porque Jesus, né, o Santo dos Santos, ele, né, não agradou a todos. Imagine nós, né, umas carnes podres, né, uns seres humanos que pecamos todos os dias. Então, né, se alguém chegar a falar algo de ruim, né, da gente, isso, né, não vai ser de se espantar, né? E principalmente na área da comunicação, Fernando, principalmente na área da comunicação, né, as pessoas que eu conheço que teve ali a mãozinha, né? A mãozinha não, a mãozona, né, de Marcos Ludovice, para a pessoa conseguir ali um registro profissional. Ele tem o prazer, né, de dar ali as dicas, dar os caminhos, ajudar de todas as formas. Ele tenta ajudar de todas as formas. Ele tem o prazer, né, de ver os amigos dele ali, né, com registro profissional, né, de jornalista. Isso aí eu conheço, né, várias pessoas, vários colegas aí jornalistas, né, que teve um incentivo, né, de Marcos Ludovice. É verdade, isso daí é real. Olha, aproveitando aí esta observação, de quem gosta, deixa de gostar, existem alguns colaboradores nossos aqui que chega aqui e conversa comigo, aí se admira. Seu Fernando, eu acho tão bonito, por onde eu passo, o povo fala bem de você. Eu digo, mulher, homem, pense direitinho. Porque se você não encontrar alguém que fale mal, tem coisa errada, pô. Tem coisa errada. Sim. Nós temos que ter a contrapartida. Tem que ter alguém que não goste. Agora, uma coisa é certa. Pode escrever com tinta de ouro. Quem não gosta de mim é porque deve alguma coisa. Quando eu digo que deve alguma coisa, não é dinheiro, não. Tá? Tem alguma mácula, tem algum erro, porque eu não admito erro. Certo? Eu digo todos os dias aos meus filhos, olha, se você quer ser chamado de certo, faça por onde não andar errado. Isso é fato. Se você colocar isso na sua cabeça, você vai entender que o homem só pode ser chamado de certo se ele andar certo. Então, se você andar errado, amigo, não adianta você querer ser certo, que você não vai ser nunca. Tá? Não adianta. Então, se o cara erra, eu advirto, ele não pode gostar de mim. Né? Quando eu entrei no ramo de funerária, existia um ser, um fantasma chamado Papa Defunto. E eu trabalhei e exterminei esses Papa Defunto. E esses caras devem não gostar de mim. Paciência. Eu fiz o certo. Se ele não gostar, se ele gostar ou não gostar, é problema deles. Agora, eu trilhei pelo caminho do bem em defesa de uma sociedade, de uma comunidade, da humanidade. Então, eu não tenho arrependimento, tá? Eu sou o ser que não gosta de pedir desculpa. E para que eu não goste de pedir desculpa, eu procuro não errar. Mas erro porque sou ser humano, não é isso, Domício? Exatamente. Fernando, como foi que o senhor, né, fez para acabar com esse... Na verdade, na época era uma profissão ali, o Papa Defunto, né, o funcionário da funerária ia para os hospitais, né, ficava lá na expectativa, né, que alguém falecesse. Como foi que você conseguiu acabar com isso? Olha, eu vou entrar na baixaria, tá? Não vou medir palavras para dizer
que na época era uma verdadeira safadeza, uma verdadeira se-vergonhice. E muitos órgãos de saúde, da Secretaria de Segurança Pública, entendeu? Muitos órgãos se envolviam. Isso tinha envolvimento de médico, de taxista, de padioleiro, de maqueiro, vigilante, enfermeiro, assistente social. Era uma máfia da desgraça, era uma máfia desgraçada. E aí o que nós fizemos? Lá na época tinha uma briga terrível e você não conseguia atender uma família se não desse 30% da sua margem a esse povo aí, esse pessoal que eu já falei aqui. Resultado, eu incomodado com aquela situação, na época o secretário de segurança era o Dr. Wellington Mangueira. Eu terminei conversando com ele, nós montamos o sindicato das funerárias, o Sinfuese, e criamos uma tabela de plantão no Hospital João Alves, cirurgia e no IML. E com essa tabela de plantão, ficava só uma funerária ali à disposição para o atendimento. E fomos ganhando essa batalha. Mas me custou muito caro, tá? Deram tiro dentro de funerária minha, me ameaçavam, Eles me matavam todo dia, todos os deles me matavam. Olha, tá aí na empresa, né? Pode sair que eu vou lhe matar. Todos os deles me matavam, mas estou vivo até hoje. Peraí, quer dizer que ligavam para o senhor para fazer... Ligava e mandava eu sair, que eu ia morrer. Meu Deus. Ligava, mandava eu sair. Saia que você vai morrer agora. Mas o senhor descobriu quem eram essas pessoas? Covarde, rapaz. Esses covardes, esses puleiros. Tem coragem de fazer nada. Quem faz não avisa não, homem. Exatamente. Quem faz não avisa não. Era, na verdade, queria intimidar, né? Achando que... A última vez que eles tentaram me intimidar, eu lembro-me perfeitamente, eu estava no caixa 8 do supermercado G. Barbosa, ali na Saneamento, quando, de repente, eu recebi uma ligação e o sem vergonha lá no outro lado me dizia o seguinte: tá fazendo compra, né? Tá no caixa 8, camisa X, calça W, pode terminar de fazer suas compras e mande sua mulher levar em casa, porque você não chega em casa não, você vai morrer, viu? Eu digo, meu Deus do céu. E agora? Olhava para um lado, olhava para outro, não via ninguém, não via nada. Bom, eu já estava perdido, estava totalmente perdido, já estava morto mesmo. Eu digo, vou morrer falando. É melhor do que morrer calado, covarde. Aí eu me virei e disse, você mata ninguém, seu covarde. Você é um moleque. Você não tem coragem de nada. Aí comecei a bravejar, sou contra o cidadão, e saí, mandei minha esposa aí de táxi e saí no meu carro. Mas disse que quem tem medo, né? Sim. Eu saí com as pernas trêmulas, que eu não conseguia passar de 20. Eu acho que se passasse uma muriçoca na minha frente, eu matava a pobre da muriçoca pensando que já era o caba que vinha me matar. Sim. E fui até em casa, dali da Saneamento para Atalaia, tirei mais de 1 hora, tremendo as pernas, né? E entendi que era um covarde, era um cara que só queria ameaçar mesmo, certo? Mas quem era? Só poderia ser alguém que foi prejudicado, né? Que comia a vida inteira dos donos de funerária e terminou por perder a boquinha deles. E até hoje está aí. Amém. O senhor falou que colocou, né, a sua esposa dentro de um táxi. E a reação dela foi qual? Chorar, querer que eu chamasse a polícia. E eu disse para ela e para o gerente daquele supermercado na época que, por favor, não envolvesse a polícia, porque a polícia não estaria comigo 24 horas por dia. E se tivesse de acontecer, aconteceria naquele momento ou em qualquer outro momento. Aonde quer que eu estivesse, se o cara fosse caba-homem mesmo, ele me procuraria. Então, eu não disse, não vou protelar mais isso não, é muito sofrimento.
Amém. A sua atitude foi uma atitude muito corajosa, viu? Porque nos dias de hoje são poucos os homens que tomariam uma atitude dessa, né? De sair sozinho, entrar no carro e sair sozinho, ainda mais na velocidade que o senhor falou que, né, não passava de 20 ali. Na verdade era o nervoso, porque na verdade é do ser humano, né? Mesmo que não sintam medo, mas sempre vem, né, aquela tremedeira. Eu mesmo tenho esse problema, né, de quando acontece algo, me dá uma tremedeira nas pernas danada. Na verdade, não é nem um medo, eu não sei nem explicar essa situação. É medo, é medo, é medo. Não existe o cara tão brabo que não tenha medo, certo? Sim. Todo ser humano tem medo. Todo ser humano. O medo é a forma de defesa do ser humano. Tá? Sim, sim. O medo é uma forma de defesa. Porque se você não tiver medo de cair, você se pendura, sim ou não? Exatamente. E se você se pendurar, a tendência é cair, pô. Isso, né? isso. Ah, eu vou andar no espinhaço de um prédio desse aí, qualquer. Vou passear por cima dele. Você não sabe que você pode ali tropeçar e cair, pô? Isso. E se cair, morre. Então o cara tem medo, mas vai lá e faz. Isso. Aqueles escaladores, não sei o que lá das quantas, eles fazem, né? E vez ou outra aí um morre. Ei, morreu, tal. Morreu porque tinha que morrer mesmo, pô. Tinha que morrer. Porque se você não tiver o medo, quando você perde o medo, você perde a defesa. Sim. Isso é fato. Sim. Entendeu? Então, eu tive medo, sim. Eu digo, não, tô morto, acabou, né? Mas era uma situação inevitável. Assim, estava com medo, assim, mas o senhor estava ali na ousadia. Né? Na ousadia, na verdade, né? Não, vamos dar fim logo, à situação. Sim. Se o cara tá em fase terminal, tá? O cara tá em fase terminal. Essa semana eu vi uma situação onde um cachorro gemia de dor, tal, e o cara disse, rapaz, tem que matar. Eu digo, meu Deus do céu. Eu tenho certeza que aquele cachorrinho ali estava ali com medo do que o ser humano fizesse com ele. Isso. Porque ele estava doente, estava em fase terminal. O cara exterminar. Então, pô, o cara dizer que não tem medo, todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo de tudo, certo? Sim. Agora, tem o medroso corajoso, tem o corajoso medroso. Isso, exato. Fernando, o senhor, há quanto tempo o senhor entrou nesse ramo de funerária? Exatamente no dia 5 de dezembro de 1995, tá? Nós fizemos 30 anos, agora no dia 5 de dezembro do ano passado, 30 anos de uma história que eu posso dizer com muita segurança, uma história bonita, uma história de trabalho, de crescimento, de respeito, uma história em que eu tenho a condição real de olhar para os meus filhos e pedir respeito a ele. Tá? São 30 anos de história. Vai para 31 agora, se Deus quiser, e vamos lá aguardar até onde Deus vai nos permitir, né, de dar continuidade. E eu tô aqui, sem medo de errar, sem medo de sofrer, sem medo de ser feliz. Amém. Quem conhece Fernando Góes sabe que Fernando Góes, ele é formado em Direito, né? Antes da funerária, o senhor chegou a exercer, né, a função de advogado? Chegou a advogar? Não, eu venho de uma labuta muito... inclusive eu terminei um livro agora, só estou precisando mandar fazer a revisão, masterizar, né, sei lá como correr. E nesse livro ele traz minha biografia, e minha biografia ela é interessante, né? E eu tenho certeza que quem lê não vai acreditar, porque eu venho de uma labuta de muitos ossos. Eu fui engraxado de sapato, vendedor de picolé, fui feirante, fui camelô, né? Vendedor de lanche, raspei muita cana para fazer caldo de cana, fui motorista de ônibus, de caminhão, e meu último emprego como empregado, é claro, foi motorista da Itapemirim. Mas antes mesmo de montar a empresa, de montar a funerária, eu também tive empresa de cobrança e assessoria jurídica, tive trailer de lanche, e o incentivo
para a funerária, eu devo a um cidadão que já é saudoso, Jorge Ribeiro. Jorge Ribeiro, ele era meu cobrador na empresa de cobrança, a GCR, Góes Comércio e Cobrança, e Jorge Ribeiro saiu da GCR para ir trabalhar em uma funerária, na funerária São José, aqui na Rua Laranjeiras. E ele retornou para mim dizendo: Fernando, esse ramo é o seu. Esse ramo é o seu. Eu até hoje não sei o porquê. Ele entendia que aquele ramo era o meu, que esse ramo aqui era o meu, certo? Eu sei que ele me desafiou tanto que eu fui conhecer, e ao tomar conhecimento de como era o ramo, eu digo: essa porra é meu ramo mesmo, eu vou partir, eu vou entrar. E decidi, entrei no ramo, fui perseguido, fui muito perseguido, muito perseguido, tá? Muito perseguido, era chamado de laranja, e fui aí atravessando essas barreiras, pisando em escombros, em vidros, espinhos, né? E por mais que espinhassem os meus caminhos, mais me dava a força de partir e chegar aonde cheguei. Estou satisfeito, muito satisfeito aonde estou, mas eu quero entender que Deus me diz que eu ainda tenho muita estrada para andar. Amém, glória a Deus. Então, o senhor acredita em profecia, então? Porque... Olha, quem não acredita em profecia não acredita em Deus. E quem não acredita em Deus é ateu. E quem é ateu é à toa. Simples assim. Isso. Esse rapaz, então, ele profetizou na vida do Senhor. Sim. Não foi apenas, né, uma coincidência. Ali eu creio que ele foi usado, né, sim, como sim. boca de Deus, né, para ali falar, né, e tanto está provado, né, que o Senhor entrou no ramo e deu certo, né, para a glória de Deus, e até hoje está aí, né, e com saúde, né, e ainda continua sonhando, né, Fernando? Eu sou um eterno sonhador. Agora, eu sou um sonhador que eu não paro com os meus sonhos. Eu idealizo, coloco em prática e deixa de ser um sonho para ser uma realidade. Eu tenho uma máxima comigo, Domício, sim, e todo o público ouvinte, telespectadores. Eu tenho comigo a seguinte máxima, a seguinte ideologia. Eu não penso para fazer, eu faço para pensar. E faço com responsabilidade, sendo assim, está dando certo. E enquanto estiver dando certo, eu vou estar aí na labuta, eu vou estar aí no trabalho, eu vou estar carregando pedra. Porque é o que eu gosto de fazer. Eu não gosto de mandar, eu gosto de fazer. Eu acho que o mandar é uma prática dos fracos, tá? Os fracos mandam, os fortes fazem. Isso é fato, tá? Domício, público ouvinte, eu, por uma necessidade maior, eu quero me despedir aqui, dizer da minha felicidade de estar fazendo a minha segunda fala aqui nos microfones da RWP, Rádio Web Piaf, e dizer que essa emissora ela vai crescer. Como tudo que eu boto a mão cresce, essa emissora vai crescer, Domingos, pode ter certeza. Amém, eu creio. Então, eu tenho um Deus próximo de mim, junto comigo, um Deus que me ensina, um Deus que me guia, um Deus que me leva e um Deus que me traz, tá? E Ele vai me trazer, mais uma vez, para esses microfones, para que eu possa ajudar, de uma forma ou de outra, a quem gosta de rádio. Um abraço, um beijo no coração de cada um que possa estar nos ouvindo. Marcos, saiba que você mora no meu coração, tá? E eu devo isso aqui a você. Fiquem com Deus. Amém, amém. Aí foi uma participação, né, de Fernando Góes.